Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar, né, continuidade ao nosso debate sobre imperialismo e neocolonialismo. Então, na aula passada, nós falamos o que caracterizou o imperialismo e o neocolonialismo, que tem tudo a ver com o advento, né, o nascimento da segunda revolução industrial, a busca por mercado consumidor, mão de obra, em matéria-prima. Então, no caso, nós vimos que o primeiro, assim, as potências europeias, elas vão lutar, elas vão se degladiar entre si, né, para disputar o controle da África, e depois nós vamos ver isso também na Ásia. Mas é sempre bom nós refutarmos aqui ou entendermos o que, né, e negar, assim, buscar afastar uma visão, né, que muitas vezes fica para segundo plano, mas assim, o europeu ele usava, né, esse discurso determinista para poder justificar a exploração desses povos, né, no caso dos africanos e asiáticos, né, por conta de uma superioridade racial, né? Então, aquilo que nós já falamos, né, anteriormente, que a questão do destino manifesto, da questão da predestinação e do darwinismo social vai dar um elemento muito claro, né, nesse período de, né, exploração. Hoje nós vamos falar um pouco aqui, né, sobre a questão da dominação dos europeus no continente asiático, né? Então, a Ásia, né, porque depois da África, ao mesmo tempo que eles estavam partilhando a África, eles vão começar a partilhar a Ásia. Então, no caso, né, a Ásia, ela começa a ser partilhada no período das grandes expansões. Mas quando nós falamos em Ásia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o seguinte: são o que motivou as grandes navegações, que foram, né, a questão da busca de mercadorias de luxo, como canela, cravo, entre outros. E isso, né, por volta do século XVI, né, os europeus vão se lançar ao oceano para buscar uma rota alternativa para chegar até lá. No caso, os portugueses, os espanhóis, depois os holandeses, os franceses e os ingleses. Então, no caso, a intenção da partilha da África, ela no primeiro momento, né, ela tem o desenvolvimento desse comércio, que foi paralisado, né, com a dominação dos turcos otomanos, né, a cidade de Constantinopla. Então, quando nós falamos em expansão, né, do domínio europeu na Ásia, né, então no Oriente, nós temos que pensar da seguinte forma. Então, esse território ele foi todo fragmentado, ele foi dividido entre elementos culturais, né, principalmente pela chegada do europeu naqueles locais no primeiro momento. Então, no caso, nós temos essa região aqui em marronzinho, que foi, né, controlada pelos alemães, essa parte mais em verde, né, no caso, a Índia, o sul da Península Arábica, parte da China, entre outras coisas, serão dominadas, pelos ingleses, em amarelo pelos holandeses, em rosinha pelos franceses, o azul pelos norte-americanos, né, então os Estados Unidos vão, né, promover essa expansão para os territórios que pertenciam ao Oceano Pacífico, e nós temos também, né, no caso, né, o Japão que vai expandir o seu território para a Península da Coreia, né? Então aí já começa, né, essa história voltada para a Coreia que nós vamos dar, né, que vai ter muita ênfase no final da Segunda Guerra Mundial, que vai levar à Guerra das Coreias. Bem, então no caso nós vamos começar pela China. Bem, então a China, ela não foi dominada diretamente, né, de uma forma direta pelos ingleses. Os ingleses eles vão criar o que nós chamamos de protecionismo. Então eles vão de uma certa forma ou de outra, né, conseguir, né, manipular aquela região, porque era muito interessante para os ingleses o consumo de produtos que eram, né, realizados ali na região da China. Então, no caso, a China, ela era governada, ela era, né, governada pela decadente dinastia de Manchu. Então, no Império, o centro caiu sob a dominação dos ingleses após a derrota da Guerra do Ópio. Ah, como assim a Guerra do Ópio, né? Então, no caso, os ingleses, eles tinham uma tática comercial. Então, a Companhia Inglesa das Índias Orientais, eles vendiam
ópio para a população chinesa. E o ópio é uma droga extremamente viciante. E por volta aí nesse período de 1856 até 1860, houve o conflito entre a Marinha Britânica e o Império, né, e o Império Chinês. Porque é o seguinte, o imperador, vendo a decadência da população chinesa por conta da dependência química gerada pelo ópio, o imperador chinês ele vai começar a combater o comércio do ópio. Então, ele vai promover a apreensão de alguns navios e a destruição dessa carga. Então, isso vai fazer com que o Império Britânico use a força, para impor ou para cobrar indenização da carga destruída e também, inundando o território chinês de ópio. Né? Então, no caso, nós também temos a Guerra dos Boxers, que vai ocorrer ali, né, em torno de 1900. Então, após a China, né, ela vai ser dominada por vários países, no caso, a Alemanha, os Estados Unidos, a França, inclusive o Japão. Né? Então, no caso, né, então, por cerca de um século, a China ela vai ser subjugada, como essa subdivisão dentro desses países, sob zonas de influência entre esses países, no caso, entre os países europeus e também com a dominação chinesa ali naquele seu território. Né? E isso, né, vai pendurar até o ano de 1949, quando surge o movimento da Revolução Chinesa. Né? A Revolução Chinesa, liderada pelo Mao Tse-tung, com caráter socialistas. Então, se nós formos levar em consideração a China, desde o período do século XVI, com a chegada dos europeus, né, ela vai atrair muitos olhares, né, sobre seus produtos, e no século XIX nós teremos esses conflitos, né, entre os chineses e os países ocidentais por conta dessa tentativa de influenciar o mercado interno. Então, nós temos todos esses elementos. Bem, uma outra região também dominada pelos europeus é a Índia. Então, a Índia, né, ela era cobiçada pelos europeus desde o século XV. Então, o primeiro europeu que chegou na Índia foi o Vasco da Gama, que contornou o Cabo da Boa Esperança, fato que a gente já vem falando isso desde o sétimo ano. Então, a partir do século, do século XVIII, a Inglaterra passou a exercer o domínio sobre a Índia, que se tornou a mais eficiente com a expansão imperialista, né, no século XIX, principalmente sobre uma questão importante. Né? A Índia, ela era uma ótima produtora de tecido de algodão. No caso, né, os ingleses vão começar a sucatear essa produção de tecido indiano para substituir, né, a sua necessidade, porque os ingleses precisavam de mercado consumidor. Então, no caso, os ingleses vão sucatear a produção de tecido, né, na Índia para poder vender os seus produtos ali dentro. E, além do mais, também, né, ele vai abastecer o território de ópio, entre outras drogas que vão ser, né, extremamente consumidas na Índia também. O ópio e outras drogas cultivadas no Irã e na China, e até mesmo na China. Né? Então, no caso, né, a Inglaterra ela vai conseguir expandir o seu território, vai conseguir expandir a sua economia com esse comércio, né, por conta desse sentido. Bem, então, a interferência da Inglaterra nos indianos também foi efetivada após a vitória da chamada Guerra Cipaio. No caso, os ingleses vão vencer os grupos indianos, né, e isso vai impor os seus interesses. E, além do mais, né, os ingleses vão começar a fazer aliança com as lideranças hindu. Né? Eles vão começar a ter essas lideranças, mas com o passar do tempo isso vai se modificando, principalmente como uma questão básica. Os ingleses estavam interessados na matéria-prima e no consumo, né? No caso, os indianos consumiram o seu tecido, que era muito mais barato e muito menos, né, com uma qualidade bem inferior. E com isso, os ingleses vão começar a aumentar os impostos do tecido interno, né, produzido na Índia. Então, os ingleses vão começar a dominar a matéria-prima que seria exportado para a Inglaterra, sendo produzido tecido, né, para ser vendido na Índia. E com isso, né, no caso, vai se aumentar a produção de algodão e diminuir a produção de alimento. Isso vai fazer com que
essa forma de produção e aliado com o consumo de ópio, entre outras drogas na Índia, vai fazer com que a população passe por vários problemas muito sérios naquele período. Né? Então, essa guerra, né, vai dar esse início a essas condições. Bem, então, as consequências, né, dos conflitos. No caso, né, nós temos as guerras do norte, do sul da África, né, que a gente falou sobre as guerras que vão dar, né, essa questão ali do fortalecimento da África do Sul, gerando a questão, né, do surgimento do apartheid, né, então os boeres, né, que são descendentes dos holandeses, serão vencidos pelos ingleses, né, então isso vai caracterizar, né, o que nós chamamos de guerra dos africanos. Então, no caso, né, a cobiça, né, da Inglaterra já dominava as áreas vizinhas, isso vai ser muito claro, principalmente sobre a questão, do domínio sobre a mineração, entre outros produtos. A guerra do ópio, né, que eu falei um pouquinho ali em cima. No caso, a guerra do ópio, ela vai ter no caso, um resultado muito negativo para a China. Então, a China vai sair extremamente prejudicada dentro né, desse desse conflito. Uma outra coisa também importante, como os ingleses eles vão vencer o conflito, eles vão obrigar o governo chinês a assinar o Tratado de Nanquim, que vai criar a região ali de Hong Kong como território inglês. E o território de Hong Kong será devolvido à China no ano de 1997. Tanto é que os conflitos hoje é a tentativa da China em anexar novamente Hong Kong, né, mas esses conflitos têm resultado ali no final da Guerra do Ópio, né, que os chineses perderam e os chineses vão ser obrigados, né, a assinar o tratado, né, abrindo mão do território de Hong Kong para os ingleses. Então, no caso também na Guerra do Ópio, nós também temos o Tratado de, né, Tianjin, que segundo o qual os 11 portos, porque antes da Guerra do Ópio só havia um porto aberto para os chineses, ou para os ingleses. Os chineses, depois da derrota da Segunda Guerra do Ópio, eles vão ser obrigados a abrirem, né, 11 portos para a importação de produtos ingleses, incluindo o ópio. Então, isso vai fazer com que o ópio seja extremamente consumido na China, sendo um dos problemas sociais mais sérios naquele período. Né? E também a entrada de missionários cristãos dentro da China. Então, a introdução do cristianismo. Bem, então, a Guerra dos Boxers, né? Então, no caso, a Guerra dos Boxers tem, né? Então, após a Guerra do Ópio, então vai ser os membros da Sociedade do Punho de Ferro, que eram grupos, né, que tinham como características artes marciais, e eles vão ter caráter nacionalistas, né? Então, eles buscavam expulsar os colonizadores, né? Aqueles que trouxeram o ópio, trouxeram os problemas para a China. Então, no caso, em 1900, esses revolucionários chineses vão promover violentas rebeliões, mas eles serão rapidamente sufocados, né, principalmente por conta da superioridade bélica, né, trazida pelo exército inglês, pelos exércitos estrangeiros, os alemães também. Então, isso, né, vai fazer com que a China abrisse outros portos para outras nações, né, internacionais. Então, nós temos todos esses conflitos que vão ser muito importantes ali naquele momento. A Guerra do Cipaio, que vai de 1857 a 1859, então soldados indianos foram recrutados para companhias britânicas orientais, né, então o serviço dos ingleses. Os cipaios passavam a acumular, né, as insatisfações, entre elas o uso, né, de cartuchos revestidos com graxa animal. No caso, né, os indianos, como os indianos e os muçulmanos, eles tinham, né, sobre sua religião, consumo de carne, principalmente carne de porco. E no caso, né, os simpaios, que eles eram a maior parte deles também, né, dentro desse contexto, para você colocar um cartucho, para você colocar uma bala dentro do fuzil, você tinha que lubrificar esse cartucho com, né, no caso de banha de porco. Então, no caso, para a religião deles, era algo ultrajante. Então, no caso, eles vão se revoltar contra os ingleses. Né? Então, isso vai gerar a revolta, né, a guerra dos, né, cipaios. Então, isso vai fazer com que o governo inglês vai conseguir derrotar, né, esse grupo,
e ele vai conseguir a submissão total da Índia, né, frente aos interesses ingleses. Né? Então, o primeiro-ministro do período, né, no caso, né, o Benjamin, né, de Israel, né, então ele transformou a Índia em parte do Império Britânico, né, tendo a vontade da rainha Vitória sendo imposta ali na região, colocando ela como imperatriz da Índia também. Bem, e para a gente terminar essa parte do Oriente, nós temos que pensar no Japão. Aonde o Japão entra nessa história? Então, o Japão, diferentemente da Índia, da China, que se fechou para a influência dos países estrangeiros, o Japão ele vai se abrir. O Japão ele vai ser o local do Oriente que ele vai se ocidentalizar com mais facilidade. Então, o que isso quer dizer? Então, no século XVI, né, o Japão era uma região extremamente fechada, né? E com isso, né, vai chegar os primeiros missionários portugueses, com os missionários jesuítas, que vai começar a modificar essa forma de ver o mundo. Então, no caso, a esquadra estadunidense ela vai chegar no Japão e vai ameaçar o bombardeio contra os portos japoneses. E o Japão, né, como vendo o que aconteceu com a China, o Japão ele vai organizar um tratado, né, de acordo diplomático com os Estados Unidos. Isso vai fazer com que, né, eles não sofressem tanta a influência. No caso, o imperador, né, Muti Shuhito, né, no trono em 1868, ele iniciou a era Meiji. E ele vai enviar, né, diplomatas para os Estados Unidos e para a Europa para trazer, né, para entender o que estava acontecendo lá e com isso, né, não sofrer com a expansão imperialista, né, dos Estados Unidos e da Europa. Então, no caso, né, eles vão também com esse sentido, tendo o apoio dos Estados Unidos e dos países ocidentais, eles vão expandir o seu território ali, né, ali na Ásia, né, eles vão expandir o seu território, dominando primeiro a península da Coreia, e no início do século XX nós teremos a Guerra Russa-Nipônica. Então, o Japão ele vai lutar diretamente contra os russos. E os russos vão subestimar a destreza dos japoneses. E isso vai promover a primeira derrota de um exército europeu, né, por um povo do Oriente. No caso, a Rússia será derrotada de uma forma humilhante pelos japoneses e o Japão vai anexar territórios do extremo Oriente da Rússia. Né? Então, no início do século XX, né, a rivalidade, né, vai dar esse controle aí. Isso vai fazer com que o Japão se torne uma das grandes potências naquela região. Bem, gente, então com isso, né, eu termino com vocês aqui o conteúdo sobre o imperialismo na Ásia. Né? Então, é um tema bem interessante, porque isso vai dar reflexos, né, também na Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque o Japão, quando ele entra na guerra a favor dos países industrializados, no caso a Inglaterra, os Estados Unidos, ele pensa ganhar benefícios desse contexto, fato que não vai ocorrer, e isso vai gerar vários conflitos que vai resultar nas questões voltadas, né, no conflito da Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, então agradeço a todos. Né? Então, na semana que vem eu vou trabalhar o último tema com vocês do 8º ano. Então, a gente vai terminar o nosso conteúdo, né, graças a todas as entidades, a gente vai conseguir terminar o nosso conteúdo desse ano. Então, agradeço a todos pela paciência, né, que foi depositada a mim, agradeço a todos até agora. Muito obrigado, e qualquer dúvida estou à disposição de vocês pelos canais que vocês sabem onde me encontrar. Muito obrigado e até mais.